E aqui também fala dos prodígios e maravilhas, que a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero ler com vocês o texto de Êxodo, mas eu quero contextualizar aqui, né? Eu falei que a gente vai ter o pano de fundo, é a história do povo saindo do Egito. E, resumindo aqui, vocês sabem que Deus chamou Moisés para libertar o povo para sair do Egito, porém Deus endureceu propositalmente o coração de Faraó por 10 vezes, são chamadas 10 pragas do Egito. Por que Deus fez isso? Justamente para provar o poder dele, a glória dele. A ideia era que todas as nações soubessem quem era o Deus de Israel. Porque tinham deuses, muitos deuses naquela época, e Deus escolheu a nação de Israel para ser diferente, para ser o povo escolhido dele. Como hoje nós somos o povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, luz do mundo, quem crê em Jesus, somos nós. Assim fez Deus com Israel, criou essa nação, separou essa nação para ser o povo escolhido dele. E por ser o povo escolhido dele, tinha que ser um povo separado, santo. Por isso lá em Levítico tem um monte de leis rígidas, que é porque esse povo tinha que andar reto, santo, para que quem visse e falasse, esse povo é diferente, ressaltasse aos olhos. Deus fez grandes milagres e prodígios para que o mundo visse o poder dele. Então ele endureceu o coração de Faraó, para que cada vez que Faraó dissesse que o povo não ia ser liberado, Deus mandava uma praga, e ali mostrava o poder dele, porque a praga vinha direto da mão de Deus, e o povo sabia disso, porque Moisés levantava o cajado, Deus falava, levanta o cajado que agora vai sair um monte de piolho. E assim acontecia. Tudo que Deus mandava, o povo sabia que era Deus que estava fazendo. O Faraó sabia. Então, eles viram ali os prodígios de Deus. Até aqui tudo bem? Então, vamos ler Êxodo, capítulo 7, versículos 3 ao 5. Êxodo 7, versículos 3 ao 5. Eu, porém, aqui Deus falando, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, veja o propósito do Senhor. Versículo 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Mas veja que no versículo anterior ele fala sobre sinais e as maravilhas dele. Quais foram os sinais e as maravilhas? Um monte de praga. Praga do piolho, praga do gafanhoto, o rio que se tornou em sangue, praga das rãs, sinais e maravilhas. Por que eu estou ressaltando isso? Porque quando a gente vê um terremoto, um maremoto e tal, e o povo culpa a Deus, isso são sinais e maravilhas, prodígios de Deus. É o poder de Deus, só Ele pode fazer isso, porque o mar, ele recebeu uma ordem de Deus, está na Bíblia. Ele falou, este aqui é o seu limite, e daqui você não passará. Você já foi na praia e viu a onda vem, chega aqui, ela recua? Eu amo isso, que eu vejo ali a palavra de Deus viva, né? Ele falou, você tem um limite, daqui você não passa. Quando ele passa? Quando Deus permite. Prodígios e maravilhas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente ora, Senhor, envia prodígios e maravilhas. De repente Deus manda um monte de praga de piolho. Mas tu não pediu prodígio e maravilha? Explica direito o que tu quer. Claro que eu estou aqui, né, fazendo uma brincadeira, porque ali Deus tinha um propósito de mostrar para Faraó o poder dele. Mas o que eu quero dizer para vocês é que prodígios e maravilhas são as ações de Deus, todas elas. Relâmpago, trovão, terremoto, maremoto, tudo isso são prodígios e maravilhas de Deus. Vocês sabiam disso? Tudo isso são prodígios e maravilhas de Deus. Então, hoje você sabe que o que acontece no mundo, o que acontece na natureza, são prodígios e maravilhas de Deus. A natureza revela o seu Criador, diz a Bíblia. Então, quando você vir uma chuva de granizo, aquela chuva de pedra, de que cai gelo, quando você vê uma tempestade, acontecem coisas absurdas, tem gente que morre, tudo, mas isso são prodígios e maravilhas de Deus.
Tem textos na Bíblia falando que Deus deu ordem ao relâmpago para se comunicar com o trovão. O relâmpago precede o trovão. E o trovão, a Bíblia diz que é Deus falando. Então, quando há aquele monte de trovão, rajada de trovão, outro dia eu brinquei com a minha filha em casa, essa semana teve bastante trovão, e a minha sobrinha neta estava lá, ela tem 2 anos, eu falei, ela se assustou, eu falei para ela, Deus está bravo, hein? O que tu fez? Porque o trovão é Deus falando, é Deus comunicando o poder dele. Amém? Faz sentido isso para vocês? Eu não inventei isso não, gente, está na Bíblia, tá? O milagre, ele impacta a vida de todos ao redor, como eu falei aqui, e é para Deus ser glorificado. O que nos leva ao ponto 3. Milagre gera temor. Milagre gera temor. E vamos ler isso para entender. Êxodo capítulo 14, versículo 31. Êxodo 14, 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Porque eles viram um grande milagre, viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara. Então aí eles temeram. Cada vez que Deus fazia alguma coisa, aí eles temiam. E também temeram a Moisés, porque Deus disse que Moisés era a voz de Deus. Moisés estava representando a Deus diante do povo, e o povo ficava ali atormentando Moisés. Então eles temeram quando viram o poder de Deus. E aí, vamos ler ainda em Êxodo 20, dos versículos 18 ao 20, para entender um pouco mais esse temor. A gente está falando que milagre gera temor. Êxodo 20, versículos 18 ao 20. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar, e o povo vendo isso estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala-nos tu mesmo, ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O que Deus usou para fazer temor neles? Trovões e relâmpagos. Tem muita gente que tem medo de trovão e relâmpago. Minha filha entra em desespero. Tem muita gente que tem, principalmente quando a gente está na rua, que a gente sabe que vai ter uma enchente, pode estar. A gente tem medo, não tem? Principalmente se você estiver desabrigado. Tem gente que morre atingido por relâmpago. Então Deus mandou ali para o povo trovão e relâmpago, só isso. Mandar ali um trovão e um relâmpago, o povo já temeu aí, já falou para Moisés, olha, fala tu com ele, que a gente vai ficar bem de longe aqui, que a gente não quer chegar perto dele não. Porque o monte, que é o Monte Sinai, estava fumegando. Então Deus fez grande prodígio, grande maravilha, o povo temeu. Então nós temos que temer ao Senhor. Quando a gente vê realmente as coisas acontecerem, eu tenho o costume de, quando eu vejo, começa aquela chuva, aquela tempestade, um monte de trovão, relâmpago, eu começo a interceder pelas vidas que estão saindo do trabalho, que estão indo para o trabalho, que moram em situação de risco. Eu sempre faço isso, sempre. Começo a orar, Deus, guarda quem está na rua, guarda, Senhor, os carros, guarda as crianças, guarda quem está em situação de risco. E nós temos que fazer isso. O nome disso é compaixão e misericórdia. Nós somos cristãos, devemos. Você está guardadinho na sua casa, comece a orar por aqueles que estão na rua, por aqueles que moram em lugares que podem passar por risco de vida. O trovão e o relâmpago é uma ação de Deus, é um prodígio e uma maravilha. Para a gente é natural, né? Porque a gente sabe, chove, mas isso só acontece porque Deus faz. Se Deus não fizer, não acontece. Tanto que tem lugares que o povo morre na seca porque não choveu. Por que não choveu? Porque Deus não mandou a chuva, só cai a chuva quando Deus ordena. Vocês estão entendendo isso? A chuva só cai se Deus ordenar. O sol só aparece se Deus ordenar. Se Deus resolver um dia que não vai ter sol, não vai ter sol. A gente está tão acostumado que a gente sai da rua e vê e esquece de louvar ao Criador, de olhar e falar, olha o sol que Deus mandou hoje. Olha a chuva que Deus mandou para regar as plantas, para ajudar aquele que vive da colheita.
Olha a provisão que Deus mandou para os mercados serem abastecidos. Porque você acha que a comida do mercado vem da onde? Vem da plantação. E a plantação precisa de quê? De chuva. Estão entendendo? Prodígios e maravilhas. Porque a gente fica esperando que aconteça aqui. Não, só é prodígio e maravilha se aqui agora no meio do culto Deus mandar um monte de coisa. Tudo que você está vendo ao seu redor são prodígios e maravilhas de Deus. Se Deus não mandar chover em Santos, a gente vai morrer tudo na seca. A Bíblia diz que Deus dá ordem, que a terra é o estrado dos pés dele. Então a chuva, a nuvem, o relâmpago, o trovão, tudo que está na natureza depende de Deus. Deus não só criou, como ele mantém tudo o que existe. Tudo que existe. Como Jesus disse, ele alimenta o passarinho, ele cuida da flor do campo, a chuva vem para a flor do campo ter vigor. É tudo milimetricamente cuidado por Deus. Você consegue imaginar o tamanho desse poder? Se tiver 3 crianças com TDAH para cuidar, tu fica louquinha. Mas Deus cuida do universo inteiro. Manda chover na hora certa, manda parar na hora certa, alimenta os pássaros, ele faz tudo no jeito, no tempo, na hora certa. Deus de poder, isso é prodígio, isso é maravilha. Um dia eu fui na praia pela manhã, minha filha queria ver o pôr do sol. E a gente madrugou e foi ver o pôr do sol. E aí eu estava lá, né, brisando, pensando em Deus. A minha filha que tem TDAH estava ok, andando, catando pedrinha, eu estava brisando, pensando em Deus. Aí a gente só esperando aparecer o sol. E aí no momento eu vi, tem um monte de bichinhos, não sei o nome daqueles bichinhos, parece uma ave, andando para lá e para cá. Aí eu lembrei do versículo, né, que diz que Deus alimenta os animais. Aí eu olhei e falei, bichinha, tá com fome. Eu pensando, né? Falei, fica calma, que já Deus vai prover seu alimento. Aí daqui a pouco ela cavou assim até e saiu, engolindo uma coisa. Eu falei, olha, glória a Deus. Deus mandou o alimento dela. Aí, daqui a pouco o sol começou a surgir. E aí a gente já não conseguia mais ver, né? A gente olhava, não conseguia ver logo que ele foi levantando. Isso, é nascer. Desculpa, gente, ele ia nascer, tá? Não, é de madrugada. A gente saiu de casa umas 4 e pouco, que era para ver ele chegar, ele estrear. Aí, quando eu fui olhar para o sol, claro, a gente não consegue, né? Na hora eu me lembrei, eu falei, meu Deus, agora eu entendi por que o povo no Antigo Testamento, quando via a glória de Deus, caía todo durinho. Porque os seus olhos não conseguem ver o sol. Quem criou o sol? Deus. Se os nossos olhos não conseguem ver a luz do sol, imagina a glória de Deus face a face. Morre. Por isso os homens morriam. Não é demais? Só eu que estou empolgada com isso. Não é lindo isso? É porque a gente nem lembra disso, mas é assim, gente, é Deus. Deus fez tudo isso. Nossos olhos não conseguem contemplar o sol. É por isso que quando Deus manda uma unção de poder, uma visitação, a nossa carne treme. Treme, porque é poder de Deus. E isso é uma porção, isso aqui, ó, porque se ele aparecer, a gente morre tudo eliminado. Tudo, não tem nem tempo. Por isso que nosso corpo vai ser glorificado para a gente morar no céu, porque se for assim, vai chegar lá tudo carbonizado. A gente vai ser glorificado. Amém? Isso é prodígio e maravilha. Glória a Deus. Diante da manifestação da glória de Deus, da operação de prodígios e maravilhas, o nosso coração estremece. O temor de Deus toma conta de nós. Então, você já deve ter estado em algum culto onde Deus levantou o profeta, falou com autoridade. Você não fica que nem respira? Eu fico. Um dia veio um profeta aqui, pastor Daniel Medeiros, não sei quem estava nesse culto. Eu estava sentada bem aqui. O pastor Felipe já está rindo de lá. Menino, eu estava ali já. Desculpa. E era bênção, tá? Que ele estava profetizando, mas ele veio com uma autoridade que eu estava assim. Eu estava parecendo um pincher. Sério. Meu corpo fazia assim, ó. E ele falava, perde, eu aqui, o que eu pedi? Eu estava desesperada. A gente teme o poder de Deus, porque a gente sabe que se Deus derramar mesmo todo o poder dele, acabou para nós.
tem uma medida, né? Deus derrama, a gente fala, Deus me dá da tua plenitude, mas é a plenitude até onde cabe em nós, porque se for a plenitude de Deus, tu morre. Seu corpo não está glorificado. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar vocês para essa realidade de que nós vivemos os prodígios e maravilhas. Porque a gente ouve muito falar, poxa, no tempo de Jesus tinha tanto milagre, tá? A gente não vê isso acontecer. Só se tu é cego e ninguém... Porque mesmo cego alguém pode falar para você, olha, o sol está tão bonito hoje. Porque tem o sol aí, tem a lua, tem as estrelas, tem o firmamento, tem o mar, toda a criação de Deus, tem a vida, tem respirar, tudo isso é prodígio e maravilha. Então Deus faz milagre todos os dias. Para você acordar, sabe como a máquina humana funciona? Para você acordar todos os dias, é poder de Deus. Isso é prodígio e maravilha. Sigamos, ponto 4. O silêncio no tempo da espera. Esse aí pega, né? Enquanto você está esperando o seu milagre, Deus resolve fazer silêncio. A gente não está acostumado com isso. Êxodo 24, versículo 16. Moisés está lá no Monte Sinai, que Deus mandou ele subir. É quando Deus vai falar com ele, vai dar a ele as tábuas da lei. E o texto diz, também a glória do Senhor repousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Imagina você ter ansiedade. Deus fala para Moisés, sobe lá que eu vou falar contigo. Tá bom, Senhor. Ele sobe. 6 dias. Deus não falou nada. Imagina. 6 dias lá, tô aqui, ó. Eu acho que era da minha cabeça. Eu sabia que não era de Deus. Não, era só da minha cabeça. Era coisa da minha cabeça. Eu achar que Deus me mandou subir aqui. Não, certamente eu, Solange, ia ficar assim, foi da minha cabeça. Da minha cabeça, não era Deus falando coisa nenhuma, mas só passou 2 dias. No primeiro dia, se ele terminasse o dia e ele me falasse, eu já ia achar que era da minha cabeça. Eu ia falar, me perdoa, Deus, porque eu sou tão pecador. Não consegui nem diferenciar a voz do Senhor, sei que era o Senhor. Com certeza. Passaram 6 dias. E aí, no 7º dia, Deus não dá nem deu satisfação. Só chegou falando. Depois disso, Moisés ainda ficou 40 dias no monte. Foi só 6, não. Ficou mais 40. Mas depois desses 40, ele saiu lá com as tábuas da lei. Tempo. A gente tem desconforto no silêncio. Quem aqui fica incomodado quando está no meio de uma conversa, e aí você não tem muita intimidade, muita coisa com a pessoa, você está conversando, assunto aleatório, e acaba o assunto. Como é difícil isso, né? Não dá um desconforto, você fica, meu Deus, eu falo que já falei do tempo, já falei que a gasolina está cara, o que eu falo agora, meu Deus? Não fica, parece que você está ouvindo cri, não é? É um desconforto, a gente não está acostumada com o silêncio, mas agora, amado, presta atenção aqui, é no silêncio que Deus molda o seu caráter. É no silêncio que Deus transforma a sua mente. Sabe por quê? Como Ele não está falando, você fica lá aos pés dele pedindo para Ele falar, aí Ele não fala enquanto Ele fala, você está lá, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E aí, sem que você perceba, Deus está falando, porque quando você menos espera, você está olhando para dentro de você. Porque aí você vai, por que Deus não está falando comigo? Será que é por isso? Será que é por aquilo? Nisso você está, sem perceber, fazendo um autoexame. E, em geral, Deus começa a mostrar, tá vendo esse sentimento aí? Tá vendo essa insegurança aqui? Quero tratar isso daí. Então, no silêncio de Deus, Ele está trabalhando no que você pediu, mas Ele te dá esse tempo para você pensar, se conhecer, amadurecer para saber lidar com aquilo que você está pedindo para Ele, saber gerir aquilo que você está pedindo. É no silêncio que Deus vai fazendo tudo isso. Ele te molda no silêncio. Então, a partir de hoje, quando Deus estiver em silêncio, não pensa que Ele não te ouviu. Ele te ouve sempre. Mas Ele falou, pediu, vamos tratar aqui. O que Moisés falou para o povo? Deus está provando vocês. Então, vamos pôr você na prova aqui, vamos ver se você confia em mim,
no tempo que eu estiver calado, ou você só confia em mim quando você pedir e no estalar de dedo aparecer? Deus está trabalhando. Nós cansamos às vezes de esperar, né, e achamos que Deus não está ouvindo, mas Ele está trabalhando. E esse incômodo nosso de não conseguir lidar com o silêncio é o que nos faz pecar, é o que nos faz responder precipitadamente numa conversa, pois não? Sim, exato. Não Exatamente. Se manter na presença de Deus esperando que Ele fale e não ir buscar em outras fontes. Quando a gente tem essa dificuldade de, no silêncio, né, numa conversa, surgir um silêncio, a gente começa a responder precipitadamente, porque você não pode ficar um espaço vazio, eu tenho que falar. Tem gente que nem deixa eu terminar, vai atropelando, né? Ela está tão ansiosa para falar, a pessoa está pedindo um conselho, enquanto ela está falando com você para dizer o problema dela, você já está aqui, assim, ó, pensando na resposta, só passando 30 coisas no tabuleiro, vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquilo, você não está nem ouvindo o que a mulher está falando, quando ela acaba de falar, você, mas isso aqui, faz isso aí, não é assim? Porque a gente não suporta o silêncio, eu tenho que falar. Só que Provérbios diz que é tolo aquele que se precipita no falar. Tiago também fala isso. Tiago fala aqui para você ser tardio em falar. Para você ouvir mais, demorar no ouvir e ser tardio no falar. Então você ouve, fica em silêncio, pede para Deus falar, refletir. Quer ver quando a pessoa pega e fala assim: olha, liga para você e fala, tem uma proposta, um emprego que foi uma proposta maravilhosa. E aí você decidiu um dia entregar sua vida para Jesus, falou, não sou dono da minha vida, toda decisão tem que colocar diante de Deus, né? Só que a pessoa fala, eu preciso dar resposta para agora. Misericórdia, tu tem coragem de falar, eu vou orar primeiro, depois... Quem tem coragem de fazer? Eu não posso responder agora, você me dá uns minutinhos que eu vou orar primeiro. E aí, minha filha, nessa hora, se Deus fizer que nem fez com Moisés, eu te dar 6 dias para responder. E a pessoa quer a resposta já. Você tem a certeza, se for de Deus, vai te esperar lá a vaga. Ou seja, o que for. Mas você tem que ter essa conduta, esse princípio de vou buscar em Deus a resposta. Não posso sair tomando decisão, porque eu vou me precipitar. Eu preciso da direção de Deus. Principalmente quem tem negócios, viu, irmão Cátia, irmão Filipinho, Deus me deu muita capacidade, muito talento, muita criatividade, mas mesmo diante da criatividade que Deus lhe dá, sempre pergunte a Ele, Senhor, é isso mesmo? É por aqui? Mas vai ganhar rios de dinheiro, mas esse rio de dinheiro eu vou me perder nele? Sempre consulte a Deus. Quem beliscou a bichinha? Não belisca ela não, tadinha, tão bonitinha. Olha a tia aqui, ó. Deixa ela dançar balé aí. Não está incomodando não. Deixa ela soltinha aí dançar balé. Amém até aqui? Último ponto. Ponto 5. Adoração no processo. A contextualização aqui é sobre quando Deus mandou Moisés criar o tabernáculo, onde iria ficar a Arca da Aliança para guardar a presença de Deus ali, representando, né, a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, então era um lugar muito especial. Vamos ler aqui Êxodo 26, versículos 31 ao 34. Como é o nome do teu irmão mesmo? Júlio? Júnior. Eu queria, se alguém puder chamar o Júnior, eu gostaria que ele ficasse no culto ou a palavra. Deixa a menina andar, não tem problema não. Irmãos, tudo bem? É uma alma que precisa ouvir a palavra do Senhor. Essa criança é uma bênção, é lindinha, ela só quer andar. E segurar uma criança no colo não é fácil, né? Eu sei que eu sou mãe. Fala para ele que a irmã careca disse que a menina pode correr pela igreja. Tá bom? Vamos esperar ele chegar.
Eu sei que os pais ficam constrangidos e falam, não, mesmo mandando vir, não, mas ela vai, não, fica em paz, irmão, deixa ela. Isso, corre, amada. Corre, vai brincar de pique-esconde com os amiguinhos imaginários, vai lá. Pronto, prestem atenção aqui. Amém? Vocês são adultos, conseguem prestar atenção, né? Porque o Júnior, né? Precisa ouvir a palavra de Deus. E essa criança é bênção do Senhor. Vai ser uma bênção, vai ser uma obreira do Senhor. Vai dançar para a glória do Senhor, vai ser usada nas mãos do Senhor, e é através dela que esses pais vão ser firmados na rocha. Oh, glória! Vamos lá. Êxodo 26, do 31 ao 34. Farás também um véu de... Isso aqui é Deus dando a Moisés as regras de como ele teria que fazer o tabernáculo. Farás também um véu de estopo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-los-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Eu li os versículos anteriores só para contextualizar, para vocês imaginarem como que estava sendo feito ali. Onde eu quero chegar aqui? Que Deus fez um lugar que tinha 2 ambientes, o santo lugar e o santo dos santos. E é aqui que a gente vai se aprofundar para encerrar. O santo lugar e o santo do santo. A adoração deve ser conforme a revelação divina. Às vezes o ministro do louvor fala, levante a mão, feche seus olhos, faça isso, faça aquilo, mas de repente aquilo é o que Deus ministrou ao coração dele, né? Você tem que fazer aquilo que Deus ministra ao seu coração. Se Deus falar, saia correndo pelo meio da igreja, saia. Se Deus falar, prostra seu rosto no chão, prostra. Vai abraçar ali aquela... Vá. A adoração é segundo o que Deus revela ao seu coração. É Ele que está recebendo a adoração. Não é o ministro de louvor, não é o pastor. Ele vai receber. Então, ele vai escolher a forma que ele quer ser adorado. Se ele exigir da Sandra que ela o adore assim, ela vai adorar assim. Se ele exigir da Neide de outra forma, ela vai adorar de outra forma. Ele é o Senhor, Ele vai ser adorado. Vocês estão ofertando a Ele uma adoração, um sacrifício de louvor. Então Ele vai escolher, como no Antigo Testamento Ele escolhia, eu quero uma pomba, uma rolinha, eu quero um carneiro. Ele vai falar, eu quero que você agora prostre o seu rosto no chão. Quero que você abrace o irmão que está ali do seu lado. Então, esteja atento à voz do Senhor durante o louvor. Lembre-se que o louvor não é para você, é para você adorar a Deus. Amém? Então, o que eu quero explicar aqui? Vou explicar para vocês de uma forma bem didática, para você entender onde nós vamos chegar no encerramento dessa mensagem, sobre o santo lugar e o santo do santo, que vai dar lá em Jesus. O santo lugar e o santo do santo são os lugares, ou chamado lugar santíssimo, né, o santo do santo, são 2 compartimentos distintos, separados por um véu espesso. Então, assim, o santo lugar, ele ficava na área intermediária para o serviço diário dos sacerdotes. Enquanto o santo do santo era a câmara interna, a suprema, que abrigava a Arca da Aliança, que representava ali a presença de Deus. Esse santo lugar era a primeira sala do tabernáculo. Então, quando chegava, você via o santo lugar. Um lugar de acesso comum, os sacerdotes ficavam por ali, era acessível, ficavam por ali diariamente para realizar tarefas sagradas, como queimar incenso, manter o candelabro e os pães, manter o candelabro aceso, os pães da proposição. Esse é o santo lugar. Então, era logo que entrava, você viu o santo lugar, e era um lugar comum de servir, de adorar, de oferecer coisas, era o santo lugar. O Santo dos Santos continha dentro dele a Arca da Aliança. Dentro dessa arca tinha as leis, as tábuas da lei, e representava a habitação de Deus. Deus mandou Moisés fazer isso para que a presença dele estivesse com o povo ali. O santo lugar era de acesso constante para os sacerdotes, porque simbolizava a comunhão e o serviço contínuo a Deus. O santo lugar, não o santo do santo. O santo lugar era um lugar de acesso constante para os sacerdotes,
e comunhão, simbolizava comunhão e serviço contínuo a Deus. Presta bem atenção nisso, que você vai entender já. Vou repetir, o santo lugar era de acesso constante para os sacerdotes, simbolizava a comunhão e o serviço contínuo a Deus. O Santo dos Santos simbolizava a presença de Deus e a separação entre Deus e a humanidade devido ao pecado. Então tinha um véu que separava um do outro. Só podia chegar no Santo dos Santos o sacerdote uma vez no ano para expiação dos pecados, e ele amarrado uma cordinha na cintura dele, porque se ele fosse fulminado lá, caía, fazia barulho na cineta, ele tinha que ser puxado, porque ninguém podia entrar lá, era uma vez no ano. Esse véu, o que aconteceu? Jesus foi enviado, morreu na cruz, e o texto diz, e do alto a baixo o véu se rasgou. Aleluia, glória a Deus. O que isso significa? Que agora você e eu temos acesso ao Santo do Santo. Agora, esse é o maior milagre de todos, né? O maior milagre de todos. E o texto de Hebreus diz assim, Hebreus 4,16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou outras versões diz, com ousadia, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, a morte e ressurreição de Jesus, o seu sangue derramado, nos justificou, nos purificou de todo pecado, e por isso nós podemos adentrar no Santo do Santo. Por isso, Hebreus está dizendo, entre com ousadia no Santo do Santo, porque você tem esse direito, Jesus morreu para isso. Quando você lê lá a narrativa da morte de Jesus, quando ele expira, aí o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Isso é lindo demais. Ali está simbolizando que não há mais separação entre Deus e o homem, porque agora Jesus é o intercessor. Ele não é um véu, uma cortina, ele é o caminho, ele é o intercessor. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Por quê? Porque eles são um, certo? Até aqui tudo bem? Agora, diante dessa informação, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você, para nós, né? Será que nós ainda estamos no santo lugar? Lembra que tem o santo lugar e o santo do santo. O que acontece no santo lugar? Trazendo para o dia de hoje. Trabalhar para o Senhor, estar lá continuamente, e de repente você faz o seu devocional todos os dias. Todo dia você faz devocional. Você tem trabalho na igreja, faz a obra na igreja. Diariamente você vem ao culto no domingo, você está no santo lugar. Ok? Faz sentido, entendeu? O que os sacerdotes faziam no santo lugar? Trabalho, o serviço, certo? Mantinha a lâmpada lá acesa, trabalhava constantemente. De repente, você ainda está só no santo lugar. Uma vida religiosa, fazendo meu devocional todo dia, vindo no culto ao domingo, mas o maior milagre registrado lá no Antigo Testamento, que foi a abertura do Mar Vermelho, Deus ordenou que isso fosse contado a todas as gerações para que o povo de Israel e todo mundo soubesse desse milagre. O grande milagre ali, todo mundo fala da abertura do mar, mas o grande milagre foi o resgate do povo de Israel, que era algo impossível. Eles estavam dominados pelo Egito, uma poderosa nação, e Deus foi lá, tirou o povo dele de lá, abriu o mar, eles passaram a pé enxuto, depois Deus mandou a água voltar e derrubou, aniquilou todo o exército de Faraó. Então o milagre ali era resgatar o povo. Amém? Mas no Novo Testamento registra o maior milagre de todos, como nós falamos, a ressurreição de Cristo. E isso deve ser também contado a todas as gerações. Você tem contado às gerações que Jesus morreu e ressuscitou? Você tem passado isso adiante? Para que todos saibam quem é o único Deus sobre todas as coisas. Lá no Antigo Testamento, Deus diz que era para passar de geração a geração para que conhecessem o Deus de Israel. Com a morte e ressurreição de Jesus, Jesus salvou não somente o povo de Israel, mas também os gentios, que somos nós.
Então, agora o que nós devemos passar de geração a geração não é só sobre o Deus de Israel, é sobre o único Deus de todos os povos, línguas e nações. É isso que nós devemos anunciar. Então, o que houve nesse milagre? Também um resgate, o resgate do povo. Esse milagre, como nós dissemos, te dá acesso ao Santo do Santo. E neste lugar, Deus opera milagres constantemente. Então, você quer milagre? Saia do santo lugar. Avance para o Santo do Santo. Não tem mais véu. Avance para o Santo do Santo. Lá está o milagre, no Santo dos Santos seu caráter é moldado, que você é transformado, suas forças são renovadas, a tristeza falta de alegria, você ouve os segredos do coração de Deus, é lá que você se torna íntimo de Deus. E quando você se torna íntimo de Deus, o seu coração naturalmente começa a rejeitar o pecado. Você tem repulsa do pecado. Ninguém precisa chegar para você e falar, olha, não faça isso. O Espírito Santo comunica no seu coração, porque você está no Santo do Santo. Você está no lugar mais perto de Deus, na presença dele, diante do trono da graça, porque Jesus te dá esse acesso. Aleluia! Jesus te dá esse acesso. Você está entendendo isso? Você consegue entender que de repente até hoje você estava só no santo lugar? No Santo do Santo é onde você sente a presença de Deus. Às vezes você só fica ajoelha e fica calado. Lembra o silêncio? Às vezes você fica só em silêncio no Santo do Santo. E a presença de Deus vai enchendo o seu coração. Quando você vai ver, você está chorando, porque a presença de Deus, quando se manifesta, é impossível você não ser tocado, mexido, movido. Então, hoje o convite é para que você vá para o Santo do Santo. Você quer viver milagre, quer ver prodígios, maravilha, clame pela restauração da presença de Deus, que é o que nós estamos pedindo aqui na sua vida, e vá para o Santo dos Santos. Hoje, o que Deus está te dizendo é: eu quero operar um milagre na sua vida, para que meu nome seja glorificado, mas eu estou sentindo sua falta lá no Santo do Santo, no secreto, na minha presença. Os pontos que nós vimos não há milagre sem dor, é a gestação de milagre. Então, aceite o processo. Ao invés de murmurar, louve ao Senhor. O milagre não é para você, é para a glória de Deus. Milagre gera temor. O silêncio no tempo da espera e a adoração no processo.